Boa noite. O ministro do Supremo Tribunal Federal e revisor da Operação Lava Jato, Alexandre de Moraes, esteve hoje em Santos. Ele recebeu o título de cidadão emérito da cidade. A sessão contou com a presença de várias autoridades, entre elas o vice-governador do estado, Márcio França. Nos discursos, várias homenagens ao ex-ministro da Justiça e ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Mas o ministro sempre teve a sua vida pautada em ações concretas, com muita determinação. Foi assim quando decidiu abandonar a estabilidade do serviço público, do Ministério Público, para servir o governo do estado, para servir a população de São Paulo. O ministro Alexandre de Moraes recebeu o título de cidadão emérito de Santos, do autor da homenagem, o vereador Ademir Pestana. Para mim é uma grande honra, a partir de agora, ser um cidadão santista. Eu tenho uma ligação não só familiar, meu irmão agora, já desde o início do ano, mora em Santos, mas também durante todo o meu trabalho como secretário, seja secretário de Justiça, como secretário da Segurança, várias vezes aqui em Santos, a Operação Verão, outras operações importantes, porque é, sem nenhuma dúvida, uma das mais importantes cidades do estado de São Paulo e, consequentemente, do país. Nós tínhamos problemas de assaltos constantes na Via Anchieta, na Imigrantes. Claro que eu direcionei o meu requerimento para a Polícia Militar, o comandante, mas o ministro, naquela época, como secretário, nos ajudou muito para reforçar com 60 policiais naquela época, tanto é que isso acabou diminuindo. E tudo isso, e por ser ministro também, me levou a esse pensamento de entregar esse título de cidadão emérito, né, que não é cidadão santista, é um cidadão emérito por reconhecimento na Câmara Municipal de Santos. Indicado pelo presidente Michel Temer, o ministro Alexandre de Moraes é o revisor dos julgamentos da Operação Lava Jato, que investiga um esquema bilionário de desvio e lavagem de dinheiro público. Ele foi empossado no STF em março deste ano. Nós vivemos uma fase muito grande de judicialização da política. Nesse momento mais gritante dessa judicialização, é importante que o Supremo Tribunal Federal assuma o seu papel de equilíbrio institucional. O Supremo Tribunal Federal tem um papel de poder moderador na República, para que nós possamos cada vez mais concretizar a nossa democracia e o Estado de Direito. E na sessão de hoje, 1 minuto de silêncio em homenagem ao ex-vereador Marivaldo Ágio, que morreu no fim de semana. O corpo do ex-presidente do Legislativo santista foi sepultado neste domingo no cemitério da Filosofia. Marivaldo era advogado, tinha 78 anos, presidiu a Câmara no biênio 97-98. A passos de tartaruga, as obras da unidade de pronto atendimento da Zona Leste em Santos deveriam ser concluídas em setembro, mas ainda estão na fase de fundação do terreno no bairro do Estuário. 1 ano e 2 meses após o início, apenas 15% das obras da UPA da Zona Leste foram concluídos. O terreno foi escavado depois da demolição do antigo pronto-socorro. Nesta etapa, funcionários da empreiteira responsável realizam os trabalhos de fundação do prédio, que terá mais de 3.000 metros quadrados. Eu acho uma vergonha porque é o seguinte, essa obra já era para tá pronta, né? Porque derrubaram uma coisa que estava pronta e até agora não concluíram nada. Colégio, estivadores, trabalhadores do cais, precisa disso hoje. O espaço na calçada foi diminuído por conta das obras. Em frente há um ponto de ônibus e bem perto fica uma escola estadual. É um transtorno quando sai da escola, é muita criança. Então é um por cima do outro, assim, agoniado, para uns para pegar ônibus, outros para ir para casa, né? Porque eles passam o dia inteiro aqui. Então, assim, isso aqui está parado, isso aqui tem que andar, né? Localizada no bairro do Estuário, a terceira unidade de pronto atendimento de Santos vai custar aos governos federal e municipal 5,5 milhões de reais. A UPA atenderá moradores de uma das maiores regiões da cidade. O atendimento continua na sede provisória, localizada na mesma avenida, a 900 metros de distância. O endereço provisório do pronto-socorro da Zona Leste é a Avenida Afonso Pena 386, perto do Canal 5. Segundo a Prefeitura, a UPA da Zona Leste será entregue no segundo semestre de 2018.
Até o fechamento dessa edição, a administração municipal não informou o motivo do atraso. Susto no domingo. Rajadas de ventos de até 100 km por hora provocaram acidentes. Em Santos, a queda de árvore e andaime deixou moradores sem energia elétrica. Ninguém se machucou. Nesta rua da Ponta da Praia, a árvore que ficava aqui, bem em frente à casa desta aposentada, caiu por volta das 10h30 da manhã e arrancou a fiação da rua. Dona Maria ficou 3 horas sem energia elétrica. A internet ainda não funcionava até hoje de manhã. A calçada eu vou ter que refazer toda ela, não é? Porque a árvore estava pendendo para o lado da rua e galhos em cima da fiação elétrica. Eu solicitei à prefeitura várias vezes, liguei para o 0800, liguei para a Sabesp, porque a raiz quebrou os canos, né, da Sabesp e ficou a vazão de água por 4 dias muito grande. Foi solicitado para a Sabesp também e não fomos atendidos. No mesmo horário, próximo ao Canal 4, um dos andaimes de 12 metros da construção deste prédio tombou na fiação da rua. Mais de 400 famílias do Imbaré ficaram sem energia elétrica por 2 horas. Os andaimes estavam amarrados, estavam presos, estão tudo, né, conforme a norma de segurança pede, mas devido à rajada de vento muito forte, acabou arrebentando a corda de sustentação e o andaime, uma altura de 12 metros, acabou caindo em cima da rede de tensão. Graças a Deus, né, não houve vítimas, não houve decorrente maior. Segundo a base aérea de Santos, por volta das 8 horas da manhã de domingo, rajadas de vento de 55 km por hora atingiram a região. Um pouco depois, entre 10 e 11 horas, de acordo com informações da Praticagem de São Paulo, a ventania chegou a 100 km por hora. Assustou, acho que nem só a mim, a todos, né, que moram aqui. Quem mora nessa região praiana aqui da praia, na orla, é pior. Eu não gosto de sair com ventania com medo que caia fios, sabe? Eu tenho muito medo de sair. A expectativa de vida dos brasileiros está cada vez maior. Segundo a pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a população idosa vai triplicar nas próximas décadas. Até 2050, o Brasil vai ter cerca de 66 milhões de idosos. E longevidade foi o tema de um congresso realizado no fim de semana em Santos. Cada vez mais eles estão presentes no dia a dia das cidades. A expectativa de vida no Brasil vem aumentando. Em média, é de 75,5 anos. A gente tem as praias, tem os jardins, tem os parques, tem esse povo que é muito hospitaleiro e é um lugar gostoso para se viver. Eu acho que a gente tem que levar a vida como ela é, né? A gente não se preocupar com muita coisa, não se aborrecer, procurar não ficar se aborrecendo. Coisa supérflua a gente não tem que levar a sério e tudo bem, é isso que eu levo. É trabalhar muito, de boa vontade e desejar o bem para os outros. É isso que a gente deve fazer, só. E os desafios da longevidade foram discutidos nesse congresso, que reuniu médicos do Brasil e de vários países em Santos. Foram 27 mesas de debate em um centro de convenções da cidade. Longevidade tem a ver com a cidade de Santos, que é considerada a cidade que melhor acolhe a terceira idade, né? A qualidade de vida na cidade. O reduzido número de geriatras no país, especialidade que cuida de idosos, é apontado como um dos desafios da longevidade. Há 1.500 profissionais apenas em todo o país. Na região são apenas 11. A nossa população envelhece e, a exemplo de outros países em desenvolvimento, a tendência é que ela aumente muito. Em 2030 seremos a 6ª população do mundo em termos absolutos. E os idosos, evidentemente, precisam de uma qualidade de vida adequada e, com isso, algum tratamento mais especializado. Portanto, sim, nós precisamos de mais geriatras. Durante o encontro também foram discutidas as barreiras para viver mais. Entre elas estão problemas cardiovasculares que matam por ano quase 18 milhões de pessoas no mundo. Ainda as doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no Brasil e no mundo, de modo geral, o mundo desenvolvido. E isso acontece porque outras formas de doenças que eram muito mais comuns, como a desnutrição, as infecções, elas foram já combatidas por uma série de medidas que a medicina hoje oferece às pessoas. Então as doenças degenerativas,
elas estão agora muito mais importantes, como as doenças cardiovasculares e o câncer. A pessoa vive mais, tem oportunidade de ter, então, essas afecções manifestas. Os avanços científicos e tecnológicos dos últimos anos, que ajudam no combate e prevenção de doenças, são aliados para a longevidade. Para os profissionais, esses fatores, somados à qualidade de vida, contribuem para que uma pessoa possa viver mais. Medidas simples como ter uma vida saudável. Vida saudável, ela envolve tanto no aspecto intelectual, a pessoa ser uma pessoa ativa, ser feliz, ter motivação no trabalho, tá certo? Ter amigos, ter família, isso é fundamental. Toda vez que a gente vê um indivíduo que nos procura, que está com problema no trabalho, que é uma coisa muito comum atual, a crise, isso é muito ruim para o coração, tá? Ela tem a questão pessoal dela com o trabalho, ou familiar, desajuste familiar, perdeu a família, se desestruturou, esse é um risco cardiovascular importante. Então, essa relação trabalho, família, amigos é muito importante. Falar de futebol, a rodada do Campeonato Brasileiro não foi boa para os times paulistas. E para falar mais sobre o assunto, eu converso agora com o jornalista do Santa Portal, o Rodrigo Martins. Rodrigo, boa noite. Começar pelo Santos, Rodrigo. O time não saiu do 0-0, jogo contra o Curitiba, jogou fora de casa. Qual é a análise que você faz do resultado e do desempenho, principalmente, da equipe santista? Boa noite, Irineu. Boa noite a todos. Era um jogo difícil, né? Até pelas condições do campo, choveu muito lá em Curitiba. Chuva, frio, tava... então não era... Para um time leve como o time do Santos, não era um cenário tão favorável. E o Santos também é aquela coisa, precisava ganhar. O Corinthians tropeçou, o Grêmio largou pontos também, empatou com o Atlético Paranaense em casa, era a chance ali de ganhar e encurtar um pouco a distância, mas... Dá até para refazer o que eu falei agora, né, que não foi boa para os times paulistas, porque de alguma maneira para o Corinthians acabou sendo boa, né, a rodada. Mesmo perdendo, o que o Grêmio empatou, o Santos também empatou. Menos uma rodada, né? Não é? O menos uma rodada muito, mas a gente vai falar daqui a pouco do Corinthians. Sim, sim. Eu queria que você também analisasse a participação do Nilmar. O Oliver Coupe ficou, a princípio, disse que ele ia estrear, depois voltou atrás, que não ia estrear e acabou estreando. Eu acho que o Nilmar fez uma boa estreia. Se você considerar que ele estava 15 meses sem jogar futebol, quer dizer, praticamente aí 1 ano e meio sem jogar. Ele veio, tem 1 mês e meio mais ou menos que ele está aqui treinando, se ambientando, pegou um jogo em condições difíceis, campo pesado, tomou falta, não teve medo de dividida, foi para cima e jogou. Pelo menos parece que ele está com vontade, né, Rodrigo? Então, disso ninguém pode reclamar. Sim, né? E a maior preocupação é fisicamente como é que ele vai estar. A questão ali era a falta de ritmo. A falta de ritmo ele vai sentir. Quem ficar 1 ano e meio sem jogar futebol... Não tem como, Não né? vai, mas... Mesmo que esteja bem fisicamente, não está bem tecnicamente, porque as duas coisas pesam, né? Eu acredito até que ele fez mais do que o Kaique, que jogou a maior parte do tempo. O Nilmar fez ali... incomodou mais, buscou mais o jogo, brigou mais com os zagueiros. Faltou ter uma chance ali para, de repente, empurrar a bola para dentro. Uma expectativa positiva, então, para o Nilmar, né? Acho que sim, né? Porque o Santos também depende disso, que o Ricardo Oliveira, mais uma vez, teve problemas aí. A temporada do Ricardo está sendo complicada. Isso justifica, por exemplo, os 3 últimos resultados em 0-0, Rodrigo? O Santos vem de 3 empates em 0-0. Também, mas acho que está faltando um pouco de tranquilidade para o Santos definir o jogo. Às vezes é um pouquinho ansiedade, o gol não sai, você cria, martela. O Santos teve boas chances. Acho até que dos últimos jogos que o Santos fez foi talvez o que o Santos tenha melhor produzido. Agora, mas está faltando aquela calma na hora, aquele capricho na hora da finalização. O Vanderlei é um dos melhores goleiros da atualidade e é o que mais sorte tem ultimamente também, porque esse 0-0 que teve de trave não foi brincadeira, né, Rodrigo? Então, teve uma bola ali que bateu na trave que se o... Não só nesse jogo, nos outros jogos também, né? Quer dizer, ele é bom goleiro, mas tem sorte também. Esse chute que nós estamos vendo aí, o Neto Berola nem para aproveitar o rebote, né? Porque tinha endereço certo, né? Como a gente costuma dizer. O Vanderlei estava caído, ele poderia chutar, não, ele preferiu esperar para cruzar. Ele jogou com o Vanderlei aqui no Santos, de repente estava um pouquinho receoso de arriscar. Rodrigo, o Santos folga, né, nessa semana, não tem jogo de meio de semana, só joga no próximo final de semana, no domingo, justamente contra o Cruzeiro. O que dá para esperar dessa partida? E o técnico, é bom para o técnico ter esse tempo também para
para dar uma atenção maior para os treinamentos, para a equipe, para tentar recompor a situação? Ah, sim, sem dúvida, né? O Santos teve praticamente aí 2 meses jogando quarta e domingo, com Copa do Brasil, Brasileiro, Libertadores. É bom esse período para você dosar um pouco a energia, né? Ele vai ter uma semana para treinar, para recuperar quem está machucado, quem está com algum desconforto muscular, ele consegue. E até para observar melhor o próprio Nilmar, sim, né? Então, testar algumas formações aí, de repente ele pode entrar com uma formação diferente, apostar no Nilmar contra o Cruzeiro, é um jogo fora de casa, jogo difícil. Complicado, né? O Cruzeiro ganhou do Sport, está ali na briga pelo G6, mas é um jogo que o Santos acho que tem condição de fazer uma boa partida lá. Mas é um jogo difícil, né? Campeonato Brasileiro, pegar o Cruzeiro lá é parada indigesta. Bom, falar do Corinthians agora então. Depois de 34 jogos, a equipe voltou a perder. Jogando em casa, o Timão foi derrotado por 1-0 pelo Vitória. O Corinthians tem que ligar o sinal de alerta aí, Rodrigo, ou não? A vantagem ainda se mantém, né? Eu não acredito. O Corinthians fez até um bom jogo, criou boas oportunidades. O Corinthians, essa folga que o Corinthians teve acabou não funcionando, né, Rodrigo? 15 ficou dias, quase 2 semanas, né, sem jogar. É complicado, mas também tem uma coisa, né? O Vitória, ele usou mais ou menos a tática que o Corinthians usa, né? Sim. O antídoto... Jogou atrás esperando o contra-ataque, né? Exatamente, o Mancini deu usou certo. Conseguiu achar um gol. Usou feitiço contra o feiticeiro. O Mancini até ficou bravo com um colega jornalista por causa de perguntas a respeito de chances de gol. Vitória teve mais de uma chance de gol, não foi só o gol. Mas o Corinthians teve maior posse de bola, criou mais oportunidades. Mas nesse caso, mesmo que tivesse só 2 chances de gol, teve 100% de aproveitamento. Sim. Não é? Quer dizer, não, e é um mérito. O resultado final é o seguinte, quem ganhou? Né? Quem ganhou e quem perdeu. Não é só analisar, né, quem teve mais chance. O Corinthians teve 80% de posse de bola e perdeu o jogo, né? Eu entendo também o lado do treinador, porque o Vitória, outro dia, bateu o Flamengo no Rio de Janeiro. Ganha do Corinthians, líder invicto em Itaquera. E, de repente, vem uma pergunta ali com alguns equívocos também de estatística. Ele aproveitou para vender um pouquinho o peixe dele, né? O Vitória vinha muito mal e está se recuperando. É verdade. Aliás, os times, né, da Bahia sempre ficam num sobe e desce, né, no Campeonato Brasileiro. Exatamente. Né? Vem da segunda, sobe, volta. Bom, o Palmeiras também perdeu em casa. O time segue em 4º no campeonato, Rodrigo. Você acha que o Palmeiras está abaixo da expectativa? Da torcida, com certeza está, né? Abaixo da expectativa pelas contratações e pelos resultados. Esse tem que se preocupar, porque a situação, né? O Palmeiras montou um elenco caríssimo para esse ano. Na minha opinião, mudou muito o perfil da equipe e vai terminar o ano, tudo indica, vai terminar o ano sem nenhuma grande conquista. Para quem fez um investimento de mais de 100 milhões de reais, a cobrança é proporcional ali que vem das arquibancadas. A torcida do Palmeiras está cobrando. A torcida já estava pedindo a cabeça do Cuca e tal, mas ele foi campeão brasileiro, mas é aquela coisa. E acho que o jogo do final de semana pode ser decisivo para o Cuca. Bom, o São Paulo empatou com o Avaí em 1-1, também não foi um bom resultado para o São Paulo, né, Rodrigo? Continua na zona de rebaixamento, até por causa desse resultado aí, né, da Chapecoense. Se você analisar assim friamente, não é tão ruim um empate lá em Florianópolis. Mas o próximo jogo do São Paulo é justamente Palmeiras no Allianz Parque. Os dois times pressionados, cada um por uma situação diferente. Mas o São Paulo, na nova arena do Palmeiras, ainda não conseguiu sequer empatar. Isso acaba, quando você está numa situação como o São Paulo está, brigando para não cair, isso joga junto também, né? E o São Paulo não fez um bom jogo, teve mais perto de perder do que de conquistar uma vitória lá na capital catarinense. No resumo da ópera, foi um bom resultado, né, Rodrigo? Melhor empatado. Poderia ser pior. Poderia ser pior, é verdade. Falar um pouquinho da Copa Paulista, a Portuguesa Santista também perdeu na competição. Jogando no Anacleto Campanella, a Briosa foi goleada por 5-1. A Briosa segue sem vencer e com apenas 3 pontos no torneio. Praticamente impossível a Portuguesa Santista se recuperar e tentar buscar aí a classificação, me parece, Rodrigo. A distância é muito grande, né? O 4º colocado é o Nacional, que é o próximo adversário da Portuguesa, com 14 pontos, mas a diferença de 11 pontos
para você tirar num turno só, é complicado. O Santos B, que bateu o Taubaté, se aproxima um pouco mais ali. Não, mas aí, o Santos B, foram 3 vitórias, né? Já deu uma levantada, né? Sim, na então, classificação. Mas a Portuguesa é... Bom, é um jogo em casa, tem que tentar fazer valer o fator Urico Mursa, tentar buscar uma vitória para sair um pouco... Contra o Nacional, né, Rodrigo? Recuperar, contra o Nacional, perdão. Para recuperar um pouco essa confiança que claramente vai ficar abalada com essa goleada. Mas o Ricardinho tem uma semana aí para trabalhar e tentar recuperar os jogadores a fazer uma boa partida dentro de casa. A gente continua torcendo pela Briosa. Tá difícil, mas vamos continuar torcendo. Tá difícil, mas a gente acredita, né? Vamos... É isso aí. Rodrigo, obrigado, viu, mais uma vez pela sua participação. Uma boa noite para você. Obrigado, Irineu. Até a próxima. Um projeto social em Santos ensina pessoas a tocar instrumentos musicais. As aulas são de graça. O grupo representa a cidade em campeonatos e precisa de apoio para continuar desenvolvendo o trabalho. Seguir carreira de músico é o sonho de Lucas. Ele participa do projeto desde o começo, há 8 anos. Para mim é muito legal ver isso. Muita gente aprendendo música nova, instrumento, que coisa que hoje em dia ninguém tá ligando muito. Maria Luísa tem 19 anos e nunca tinha tocado instrumento musical. Conheceu a iniciativa há 1 ano, quando fez um trabalho de faculdade. Gostou tanto que resolveu participar. Eles apoiam, eles ajudam, eles ensinam desde ler partitura, mexer como é o instrumento, as técnicas dele. Então fica mais fácil, né? A gente acaba evoluindo com a ajuda deles e também, lógico, que a gente tem que se esforçar para evoluir. Maria Luísa e Lucas fazem parte da Corporação Musical e Coreográfica de Santos, o projeto Comucos. Os ensaios acontecem aos sábados e domingos em um espaço cedido pela Prefeitura, no Centro Cultural da Zona Noroeste. Everson, do Rio Grande do Sul, há 2 meses veio morar na cidade. Para ele, participar do grupo foi uma forma de fazer amizades. A música e a arte sempre são maneiras muito interessantes de integrar povos de diversas etnias, né? Então não foi diferente. Eu vim do Sul com uma cultura totalmente diferente. Foi eles até estranho quando eu cheguei tomando um chimarrão ou alguma coisa assim, mas eles me acolheram muito bem. Músicas eruditas, espanholas e populares, como do cantor Tim Maia, ganham vida com o talento desses jovens. O projeto atende crianças a partir dos 9 anos. A maioria é adolescente, mas não há limite de idade para participar. O Comucos foi criado pelo Thiago. Com 8 anos, começou a tocar na escola. A paixão pela música só foi crescendo e o professor quis criar uma banda que participasse de festivais. Mas o projeto vai além de qualquer campeonato. Aqui, o objetivo é ajudar a transformar vidas. Coisas ruins a gente encontra em qualquer lugar. Coisas boas são difíceis. E esse aqui é um lugar para trazer coisas boas para esses jovens, adolescentes e até adulto mesmo, né, que participa conosco. A banda representa a cidade em competições e não conta com ajuda ou patrocínio. Os instrumentos são doados e quando quebram, o conserto é na base do improviso. A gente pega o instrumento, desmonta ele, vê a peça que quebrou, vê se a gente levar no torneiro mecânico, ou se a gente pode colocar uma solda aqui, ou vamos trocar esse parafuso. Então nós mesmos fazemos a manutenção do instrumento. O grupo busca apoio para continuar atendendo alunos da região. Quem quiser ajudar, sábado e domingo das 9 ao meio-dia, a gente fica aqui no Centro Cultural, na Passeia Drauzio da Cruz. O telefone de contato é 13 98171 0599. Procura o Bruno, aí depois a gente conversa com a pessoa direitinho. A edição de hoje fica por aqui no Santa Portal. Você se mantém sempre bem informado com as notícias de Santos e região. Uma boa noite para você e até amanhã. Tchau.